Um golaço de letra de Semenyo serviu para o Manchester City vencer o Chelsea por 1-0 e conquistar a FA Cup neste sábado. Foi o segundo título nessa temporada do Manchester City, que segue vivo na briga pelo título da Premier League. Para Pep Guardiola, foi o 20º título no comando do Manchester City em uma década. O técnico espanhol conquistou 20 taças, entre elas 3 FA Cups, com a conquistada neste sábado. O Manchester City, que coloca a sua 8ª FA Cup na galeria de troféus e que, como eu disse, ainda está vivo na briga pelo título da Premier League. Essa FA Cup pode não ter sido o último título de alguns jogadores que estão deixando a equipe, como é o caso do Bernardo Silva. Na verdade, a gente não viu um grandíssimo jogo, não vimos uma final muito boa, mas vimos duas equipes que competiram, digamos assim. O primeiro tempo de um Manchester City começou com o Cherki no banco de reservas. O Pep Guardiola optou por começar o jogo com Marmoush no time titular, deixando o jogador francês no banco. O Manchester City controlou a partida, mas é verdade que não teve muitas ocasiões para encontrar o gol de um Chelsea que no primeiro tempo praticamente só se defendeu. Na segunda parte, com a entrada de Cherki no intervalo, o Manchester City ganhou um pouco mais de protagonismo em relação à qualidade com o jogador francês para encontrar alguns passes e algumas alternativas para conseguir chegar no gol do Chelsea. A verdade é que o Chelsea até foi melhor no início do segundo tempo, criando mais ocasiões, levando mais perigo para as proximidades da área, mas é verdade que finalizando muito pouco no gol do Manchester City, apenas uma finalização do Chelsea em toda a partida. Depois da entrada do Cherki, como eu disse, o Manchester City começou a encontrar alguns passes que na primeira parte não tinha encontrado, e é justamente um passe do Cherki que origina a jogada que vai de Bernardo Silva para uma assistência de Haaland para um gol de letra de Semenyo, que marcou o gol que no final deu o título da FA Cup para o Manchester City. Destaque para Haaland, que disputou a sua 10ª final com o Manchester City nessa FA Cup deste sábado e segue sem conseguir marcar gols em finais com o Manchester City, mas pelo menos dessa vez ele deu uma assistência que foi a primeira em finais com o City, do Erling Haaland, que tem 161 gols com a camisa do Manchester City e nenhum deles foi em finais de competição. O jogo do Manchester City não foi uma grande partida, o City finalizou 4 vezes no gol, o Chelsea, quando precisou se defender, se fechou bem e dificultou a entrada do Manchester City na área. Mas o City, na melhor ocasião que teve, não decepcionou e conseguiu encontrar o gol, esse golaço do Semenyo, para garantir mais um título para Pep Guardiola, que tem uma lista já bem ampla de títulos com o Manchester City, ele que tem contrato com a equipe até 2027, e tudo indica que vai cumprir esse contrato. Vamos ver o que será do futuro de Pep Guardiola, que conquista mais um título no comando do Manchester City. Se pro lado do City a gente pode dizer que foi uma final com pontos positivos, afinal de contas foi o segundo título na temporada, o time ainda briga pela Premier League e conseguiu, no momento complicado, dar a volta por cima e levar essas duas Copas, a final da Copa da Liga Inglesa sobre o Arsenal e agora a final da FA Cup contra o Chelsea. São 2 títulos que fazem da temporada do Manchester City uma temporada que já está, o time já está passando por uma transição desde o ano passado, mas que mostra que essa transição vai por um caminho de manter o City muito competitivo. No lado do Chelsea, a situação é muito complicada. O Chelsea, desde que conquistou o Mundial de Clubes na metade do ano passado, não conseguiu mais vencer nada e entrou numa espiral de piorar o time. Com essa derrota nessa final da FA Cup, são 7 finais nacionais, de torneios nacionais disputadas em Wembley, que o Chelsea perde, consecutivas, é o recorde. E só olhando para a FA Cup, são 4 finais consecutivas de FA Cups que o Chelsea perdeu. O time vive um momento muito complicado. Nessa temporada foram 3 técnicos para um Chelsea que não consegue se encontrar. Para o jogo de hoje,
É verdade que o Pedro Neto, que é um dos principais jogadores ofensivos do Chelsea, estava voltando de lesão, não entrou no time titular, mas o Chelsea não conseguiu encontrar uma forma de verdade levar perigo para o gol do Manchester City. Um Chelsea que, como eu disse, nessa temporada não conseguiu conquistar nenhum título, teve 3 técnicos diferentes, neste momento é 9º colocado da Premier League, o que deixa o Chelsea fora de qualquer competição europeia, ainda existe alguma possibilidade de tentar conquistar algum ponto extra e torcer para os de cima não vencerem para tentar ir para alguma competição europeia, mas a Champions League está descartada para o Chelsea na próxima temporada. Se tivesse vencido a FA Cup, tinha conseguido vaga para jogar a Europa League, mas não sendo assim, também pode não conseguir, como eu disse, nenhuma competição europeia para um Chelsea que está vivendo uma crise muito grande, que é um time que precisa primeiro encontrar um comando técnico. Nas últimas horas, o nome do Xabi Alonso tem ganhado força para ser o novo treinador do Chelsea, mas é uma temporada bem negativa e com recordes negativos aí em finais para um Chelsea que não encontra o seu rumo. Para o Chelsea, como eu disse, agora resta apenas campeonato inglês, mas o time já não tem possibilidade de classificação para a próxima Champions, e o Manchester City segue na briga pelo título da Premier junto com o Arsenal. É verdade que a possibilidade de título está na mão do Arsenal, mas o Manchester City ainda tem possibilidades. Vamos ver como é que termina a temporada para o time de Pep Guardiola.